Conselheiro Edson Simões, presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, é o nosso convidado hoje no programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal. Falávamos da sua atividade política já na idade adulta. O senhor entrou em partidos políticos, concorreu a eleições. Como foi isso? Quando eu estava fazendo política estudantil, a gente já militava ajudando o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Porque depois do golpe foram criados dois partidos e fechados os outros. A Arena, que era para ser favorável ao governo, e o MDB, que era para parecer oposição. Só que o MDB resolveu ser oposição para valer. E congregou toda a oposição brasileira. Eu só ajudava os candidatos e fazia política pela redemocratização do país. Depois que eu fui preso em 71, eu fiquei um pouco revoltado contra a arbitrariedade, que afinal de contas eu só pensava contra o regime. E eles pensavam que eu era da guerrilha, mas não era. Eu não tinha nada a ver, não sei nem atirar. Eu apenas criticava o modelo político, o modelo econômico. E fui de inocente naquela questão. Eu fiquei muito revoltado. Parecia o processo do Franz Kafka, em que o Mr. K é acusado de um crime, não cometeu nenhum crime e pensa que cometeu o crime. Aí eu passei a aprofundar num partido político. E, a partir daí, é que eu fui para a Câmara Municipal, em 1983. Câmara Municipal da capital, de São Paulo. São Paulo. E nessa movimentação, houve muito apoio dos estudantes. Nós estávamos no governo Geisel, era o processo de redemocratização. E aí, foi o primeiro trabalho na área pública, de forma direta, por intermédio do Parlamento. E como na Câmara Municipal de São Paulo, eu passei a fazer uma série de projetos no campo da educação, no campo da cultura, no campo do planejamento e fiquei, então, entrosado com a política de São Paulo e depois a política de São Paulo com a abertura política que ocorreu com a posse do governador Franco Montoro. O senhor foi um vereador muito atuante no período do Mário Covas, que foi, digamos, o primeiro prefeito da redemocratização aqui na capital de São Paulo. Fazia parte da bancada do PMDB de apoio ao prefeito Mário Covas, que tinha sido indicado pelo governador Montoro. Da Câmara, depois de alguns anos, o senhor acabou sendo indicado conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo, do qual o senhor é presidente. Bom, eu fiquei vereador até 1988, mas depois eu saí, porque eu perdi a eleição por 100 e poucos votos. Depois eu voltei na década de 90, mas durante esse período eu também tive experiências no Executivo. Por exemplo, após a derrota do Fernando Henrique Cardoso em 1985, foi criado uma assessoria especial para o governo Montoro, assuntos para o município de São Paulo. E eu fui indicado pelos vereadores para coordenar esses trabalhos. Posteriormente, eu fui também ser chefe de gabinete da DESA, as experiências no campo do Executivo. E por volta de 1996, na última eleição, eu fiquei suplente e voltei na suplência em 1997, mas eu já estava cansado da parte política apenas. Eu queria fazer um trabalho administrativo, um trabalho técnico, permeando a parte política. Todo homem é um animal político, Aristóteles, mas uma política administrativa mais técnica. E eu tinha interesse no trabalho que vinha sendo efetuado pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo, criado pelo Faria Lima. E fui indicado para cá, fui arguído, tive 46 votos, nenhum contra dos 55 vereadores, e retomei essa questão técnica de administração e de planejamento aqui no Tribunal de Contas do município de São Paulo. E o Tribunal de Contas do município, especificamente, foi o primeiro tribunal municipal a ser criado no Brasil. A autonomia municipal é uma briga que vem desde a regência brasileira. Em 67, a Constituição era autoritária, mas deram uma pequena abertura para a autonomia municipal, e aí é que houve o artigo da Constituição que para determinados municípios que tivessem uma população ampla e um bom orçamento, poderia haver a criação de um Tribunal de Contas do município. Naquele momento, o brigadeiro Faria Lima era prefeito eleito de São Paulo, não era prefeito biônico. Para ele não ter interferência no governo dele, ele puxa da Constituição de 67 o artigo que faz com que ocorra a abertura do Tribunal de Contas do município de São Paulo em 1968. Ou seja,
o Tribunal de Contas do município de São Paulo nasce na luta pelo processo de redemocratização, que infelizmente não acontece. Mas é assim que surge o Tribunal de Contas do município de São Paulo, em 1968. Inicialmente foi trabalhar na Câmara Municipal e posteriormente num concurso público é feito esse prédio que nós estamos aqui conversando, com o deslocamento e autonomia para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Um prédio que é, inclusive, um concurso público. Feito por concurso público e é um marco arquitetônico da cidade de São Paulo. É brutalismo, esse prédio faz parte da corrente brutalista com influência do Corbusier, que pegou também o Niemeyer, o Lúcio Costa e outros tantos. Um arquiteto Gasperini, né? Gasperini. O senhor é autor ou colaborador de diversos livros. E o senhor pertence também à União Brasileira dos Escritores. Como é a sua atividade como... Eu passei a escrever livros didáticos na década de 60 e 70. E, posteriormente, eu ingressei na União Brasileira dos Escritores, sempre com livros técnicos no campo da economia, no campo da história, no campo da geografia, no campo da administração pública. E, recentemente, eu tenho trabalhado na USP, junto ao Centro de História das Ciências, que é ligado à reitoria e foi dirigido por intermédio do professor Shozo Motoyama. E nós temos trabalhado vários livros em coautoria. Eu fiz o livro de 70 anos da USP, desde a Faculdade de Direito Largo São Francisco até a universidade atual em todo o estado de São Paulo. Livro referente à Constituição do Brasil de 88, coordenado pelo Ives Gandara e pelo Rezec, em que eu fiz o capítulo dos Tribunais de Contas do Brasil. Então, mas o tribunal, então, a partir desse momento, tem uma história de serviços prestados ao município de São Paulo e hoje a sua excelência em matéria de auditoria é reconhecida nacionalmente, inclusive pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, cuja corregedora-geral, a ministra Helena Calmon, esteve aqui recentemente para firmar um compromisso com o tribunal. Como é que... Nós fizemos uma parceria em um convênio em que o Tribunal de Contas do município de São Paulo irá trabalhar juntamente com o CNJ no sentido de auditorias, dando suporte técnico para alguns processos que estão em andamento no CNJ. A ministra brilhante esteve aqui, nós assinamos isso no dia 1º de julho e já estamos atuando, inclusive, com os nossos técnicos na área do Ceará. Vamos dar suporte técnico e isso é importante para a fixação das ideias republicanas e interligação entre os poderes, CNJ, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do município, atuando no sentido de impedir falhas no sistema democrático brasileiro e, claro, cuidando dos interesses da população. Muito obrigado. Eu agradeço ao conselheiro Edson Simões por esta entrevista para o Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal.